né? E aí, boa noite especial para a Lohane. Boa noite. Tá, Lohane? E, então, essa atividade de hoje é continuidade da 16ª Semana de Economia, que essa edição é uma semana expandida em 5 semanas, não é? E o tema nosso de hoje é energia em tempos de pandemia, né? E a Lohane vai delimitar esse tema justamente sobre os impactos da pandemia sobre as distribuidoras e os consumidores de energia elétrica. Esse tema se justifica porque, logo no início da pandemia, o governo publicou a medida provisória 950, não só para proteger o consumidor, mas também as empresas do setor elétrico. Porque com a redução da atividade econômica e a redução do consumo de energia, as obrigações contratadas no setor elétrico, elas precisam ser honradas, independentes do consumo, né? Então, por isso que esse tema se faz presente na Semana de Economia. A Lohane é graduada em Economia, né, pela Federal do Rio. Também ela é mestra em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutoranda pela COP, em Planejamento Energético, COP também da Federal do Rio de Janeiro. É especialista em Economia da Regulação e Recursos Energéticos Distribuídos e desenvolve uma pesquisa na área de Política de Regulação e Suporte à Geração Distribuída. E atua como coordenadora executiva de projetos no Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Federal do Rio. E tem uma peculiaridade. Ela representa o GESEL na parceria do GESEL com o Mestrado de Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial da Unimones, né? E a Lohane, além da sua própria fala, da sua presença, da sua contribuição, ela traz também o GESEL com ela, né? Que é o Grupo de Estudos do Setor Elétrico de Energia da Universidade do Rio de Janeiro, que, para felicidade nossa, né, está celebrando 100 anos. Está celebrando 100 anos. Parabéns, viu, Lohane? E a toda a universidade. A Lohane já é conhecida nossa, não é? Ela ministrou uma palestra sobre geração distribuída no Seminário de Energia, promovida pelo Mestrado de Desenvolvimento Econômico, em março de 2020. Coordenou um curso de EAD sobre o setor elétrico brasileiro, com a participação do PPGDE. E esteve aqui conosco justamente na última semana antes da pandemia, né? E a palestra dela também revela a vontade do mestrado, da professora Sidneia, da minha vontade, de criarmos um grupo de pesquisa no setor de energia para possibilitar aos nossos acadêmicos e mestrandos uma nova perspectiva de pesquisa, mas também de campo de trabalho. A gente, ao agradecer Lohane, a gente está agradecendo também o professor Nivaldo de Castro, que é o responsável pelo GESEL. E eu e Sidneia, professora Sidneia, e o mestrando Vitor, queremos agradecer especificamente a professora Fátima Maia, o professor Emerson Costa, coordenador e chefe de departamento de economia, respectivamente, e a professora Tânia Fialho, a professora Luciana Cordeiro, do mestrado, por estimular e apoiar essa iniciativa minha e de Sidneia e do mestrando Vitor Menezes. O procedimento que a gente vai ter, Lohane, é o seguinte: você vai falar 40 minutos na sua apresentação, depois haverá um debate, né, conduzido pela professora Sidneia e pela professora Camila, né? Logo depois, a professora Sara vai fazer o sorteio dos livros ofertados pelo GESEL, né? Bem-vinda, a bola está com você. Obrigada pela apresentação, professor Cleuber. É um prazer estar aqui nesse evento, ver tantas carinhas conhecidas aqui, né?
mesmo que distante. Queria agradecer em nome do GESEL pelo convite. Os eventos aí sempre com a participação em massa dos alunos, é muito legal ver o engajamento do pessoal nos eventos, né, que o pessoal prestigia. Então, agradecer a todo mundo, a professora Fátima pelo convite, a professora Sidneia, e pelo suporte aí, né? Então, eu vou fazer essa apresentação sobre os impactos da pandemia sobre o setor elétrico. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo aí? Nossa, tá enrolado. Esquisito. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Lohane, perfeitamente. Ah, então tá. Eu vou só tentar diminuir um pouquinho aqui essa janelinha do Zoom, porque fica atrapalhando, mas vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe hoje esse tema, né, que acaba sendo bastante discutido ao longo desses meses de pandemia, né? O tempo todo a gente tem visto medidas do governo federal, da ANEEL, sendo votadas, discutidas, seja para amortecer os impactos da pandemia sobre o setor, seja medidas de resgate, né, de empresas do setor elétrico. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre esse tema. O setor elétrico, a crise, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o cenário geral, né? O cenário econômico, porque não dá para discutir o setor elétrico sem entender dissociado da economia como um todo, porque é um setor que está inserido e que é afetado pelas variações, pelas oscilações da economia, pelos movimentos de aceleração, desaceleração. Então, guarda uma relação muito forte, muito expressiva com as condições, né, econômicas. Então, a crise decorrente da pandemia da Covid-19, ela tem efeitos perversos sobre a economia brasileira. Eu imagino que isso já venha sido discutido, né? Vocês estejam discutindo muito isso ao longo desse mês de economia. E se soma a uma já pronunciada trajetória de estagnação a partir da recessão do período entre 2014 e 2016. E os efeitos da pandemia sobre as diversas esferas da economia resultaram em uma contração que chegou, todo mundo deve ter visto, né? Uma contração que chegou a 9,7% do PIB no segundo semestre. E com isso o país entrou oficialmente em uma recessão técnica, né? Que é quando registram-se 2 períodos seguidos de desaceleração, né? De decréscimo. Então, o setor elétrico, nesse contexto, ele é muito afetado pela crise, já que tem uma relação inequívoca, uma relação clara entre atividade econômica e consumo de eletricidade. Então, não só pela via da atividade industrial, do setor de serviços, consumo das famílias, mas isso tudo impacta o consumo de energia elétrica, a demanda, a geração. Então, o setor como um todo é afetado. E mesmo com a previsão de recuperação econômica a partir do segundo semestre, que a economia já começa a dar alguns sinais de recuperação, a projeção para o setor elétrico é de uma queda de 3% da carga de energia em 2020 em relação ao ano anterior. Eu trouxe aqui alguns dados para poder apresentar os impactos da pandemia em termos de consumo de eletricidade. Tá? Então, aqui em 2020, no primeiro semestre, esses são os dados da empresa de pesquisa energética, a gente teve uma desaceleração teve uma queda de 5% da carga em relação ao mesmo período de 2019. Então, a gente atinge um patamar de carga de 65,5 gigawatt médio, o que se equipara ao nível verificado nos anos de 2015 e 2016, que foram justamente os anos, né, da recessão econômica que a gente tinha, a última recessão econômica que o Brasil tinha passado. Então, a gente tem uma desaceleração muito forte, né, e então a gente volta a um patamar de 5 anos atrás, o que é, de fato, uma queda expressiva. Em termos de consumo de eletricidade, a gente teve aqui evolução desde janeiro, uma queda que a gente atinge o mínimo, né? A maior queda no mês de abril.
em que a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, registrou uma retração de 12,1% do consumo mensal de energia no SIM. Tá? A partir do mês de maio, esse resultado começa a ficar um pouco menos pior. Então, a gente chega a maio com uma queda de 10,9%, vai avançando, vai melhorando, né, a trajetória aqui, a curva amarela, que é a trajetória da carga do consumo do SIM em 2020, o SIM é o Sistema Interligado Nacional. Então, em junho, começa a ter uma recuperação. Em julho, a gente chega a uma alta de 0,7%, isso em comparação com o mesmo mês de 2019, e aqui em agosto a gente reestabelece os níveis de consumo. Em termos de segmentos que foram mais impactados, que apresentaram maior variação do consumo em função da crise, a gente percebe aqui nesse gráfico, que também é da EPE, que no primeiro semestre, mesmo com esse movimento também, né, aqui de janeiro a maio, na realidade, mesmo com esse movimento de breve reestabelecimento dos níveis anteriores, mas aqui o segmento de comércio é muito afetado, então apresentou uma queda de 9,6% do consumo no período de janeiro a maio. A indústria também, em função da paralisação de setores produtivos, enfim. Então, a indústria apresentou uma queda de 5,6% nesses 5 meses. E aqui é uma questão interessante, que o gráfico, o único segmento que apresenta uma variação positiva é o segmento residencial, né? Então, mas embora essa evolução aqui positiva do consumo do segmento residencial, ela é muito pequena, então acaba não compensando essa queda que é muito brusca nos outros segmentos. Isso porque a gente tem nesse período a retração econômica, mais as medidas de redução à circulação, né, de restrição de convívio social, enfim, elas provocam, as pessoas passam a ficar mais em casa em função do confinamento, adesão ao home office, né? Então a gente tem um aumento do consumo residencial. Então essa é uma tendência que foi muito presente na maioria dos países, que a redução, a desaceleração econômica das atividades produtivas e do setor de serviços, o setor residencial vai no contrafluxo, né? Apresenta um aumento do consumo em função da pandemia, mas ainda assim não é suficiente para compensar essa retração aqui dos demais setores da economia. Em termos dos setores que foram mais, os ramos de atividade mais afetados pela crise, a gente percebe aqui nessa tabela. E esse aqui é um gráfico, é uma tabela que apresenta os dados de abril, já que a gente viu nos gráficos anteriores que abril foi o ponto mínimo, né, de consumo, o mês em que o consumo apresentou maior retração. Então, olhando aqui para o mês que apresenta o pior desempenho, o setor a indústria de veículos, a indústria automotiva foi a que apresentou a redução mais expressiva, então com uma redução de 66% do consumo. Seguida pelo segmento têxtil, que apresentou uma redução de 47%, bebidas e serviços aparece aqui também entre os setores que foram mais impactados, né? Então, uma redução de 32%. E aí, seguida pelos setores químico, metalurgia, telecomunicações, todos basicamente, só o alimentício e saneamento que apresentam uma variação positiva, mas é uma redução generalizada da economia, né, de consumo de eletricidade em função justamente dessa paralisação, desaceleração econômica. Então, nesse cenário de redução de consumo, a situação financeira das distribuidoras de energia elétrica é especialmente ameaçada. Atualmente, o mercado cativo, que é o mercado atendido pelas distribuidoras, que são os consumidores residenciais, e pequenos consumidores comerciais e industriais, que não são os consumidores livres, esse mercado representa 70% do mercado de energia elétrica brasileiro. Então, com a diminuição generalizada do consumo, que se apresenta de forma mais expressiva nesses segmentos industrial e comercial, e que não é compensado por esse aumento do consumo residencial, provoca uma redução do consumo de energia, que chegou a 11,5% no mercado regulado, que é o mercado atendido pelas distribuidoras.
e determina um impacto negativo no fluxo de caixa dessas empresas, que passa a ser um desafio, né, enfrentado pelo setor, e a gente começa a perceber várias medidas de mitigação, várias alternativas sendo o tempo todo aí analisadas, discutidas. Por outro lado, uma outra face da crise, além da redução do consumo, é o aumento da inadimplência no setor. Então, a inadimplência das distribuidoras, que atinge as distribuidoras, atingiu 7% no primeiro semestre do ano, que é um aumento substancial, já que no mesmo período de 2019 a inadimplência foi de 3,5%, e isso leva a uma arrecadação e ameaça o equilíbrio financeiro das empresas também. E nesse cenário, uma das principais medidas, uma das principais ferramentas de combate à inadimplência que as distribuidoras usam, que é o corte do fornecimento de eletricidade, ele deixa de ser uma opção. E tem também uma terceira via de impactos, né? Eu falei então sobre redução do consumo e aumento da inadimplência, mas tem uma terceira via de impacto das distribuidoras que não está tão presente nesses debates que vão para a mídia, mas está sendo muito falada nas associações, pelas distribuidoras, que é o aumento de perdas não técnicas de eletricidade, né? Perdas não técnicas é um nome gentil para o furto de eletricidade, né? Falando mais no popular, o gato, né? Então, em função da pandemia, tem também um aumento esperado que a gente já começa a observar, de acordo com alguns indicadores preliminares, de aumento de furto de eletricidade, o que amplia a lacuna entre o nível de perdas não técnicas reais, que é o que as distribuidoras de fato lidam, o nível real de perdas, e as metas que são estabelecidas pela ANEEL, que é o parâmetro utilizado para a definição das tarifas, né? Vou passar aqui bem rapidinho, mas de modo bem geral, as perdas não técnicas de eletricidade, uma parte, uma parcela do nível de perdas é passado para os consumidores de energia elétrica, então é rateado entre todos os consumidores, e a outra parte, que é o que a regulação entende, que se dá por ineficiência da distribuidora ou por baixa eficácia no combate a essas perdas, a distribuidora retém em forma de perdas financeiras mesmo, já que é uma eletricidade que ela compra, entrega e não é remunerada, né? Então, enfim, o nível de perdas é o nível que a distribuidora precisa atingir, isso influencia o quanto ela vai ser ressarcida por essas perdas, então o quanto vai ser repassado, rateado entre os consumidores e o quanto ela fica de prejuízo, né? Então, o aumento de perdas tende a aumentar essa distância entre o que é reconhecido pelo regulador e o nível real, o que vem como mais um fator que agrava esse desequilíbrio que já decorre, já se soma, né, aos efeitos decorrentes de redução de consumo e aumento da inadimplência. E aí, por que a gente espera um aumento de perdas não técnicas de eletricidade? Porque existe uma relação muito forte entre aspectos socioeconômicos e furto de eletricidade. E esse aspecto, além de ser reconhecido na literatura, tem vários autores que exploram essa questão e desenvolvem análises de correlação, enfim, ela é reconhecida pela ANEEL, tanto que o índice de complexidade socioeconômica é um índice usado para a definição das metas de perdas não técnicas e ele considera algumas variáveis socioeconômicas. Então, as variáveis consideradas no cálculo desse índice são número de domicílios com renda inferior a meio salário mínimo, inadimplência, adensamento, homicídios por 100 mil habitantes, então o indicador de violência, e PIB per capita. E o que a gente vem reparando de uma forma muito clara é que todos esses indicadores, eles estão se deteriorando com a crise. Então, a gente está falando de uma crise que afeta não só a dimensão econômica, mas também tem desdobramentos sociais. Então, a expectativa, já tem dados do Banco Mundial, né, com expectativa de pessoas que vão entrar na linha da extrema pobreza esse ano, então, aumento de pessoas na linha de extrema pobreza, aumento de pessoas aqui que vão morar em regiões periféricas ou em domicílios subnormais, que são domicílios que contam com muitas pessoas por cômodo,
né? Inadimplência já vem sendo verificada, o PIB per capita vem reduzindo também e os índices de violência já indicam piora, apesar de menos pessoas circulando nas ruas, né, em função das restrições aí de circulação. Mas, então, a expectativa é de que todas essas variáveis aqui que impactam as perdas, elas apresentem piora nos próximos meses. E os níveis de perdas atuais já refletem a recessão econômica e também essa deterioração dos indicadores sociais. Então, alguns indicadores que a gente levantou da ANEEL apontam que as perdas não técnicas aumentaram significativamente a partir de abril. E elas atingiram um patamar de 5,5% em junho, o que representa um aumento de 73% em relação a junho de 2019. Então, esse é um outro vetor de impacto da crise sobre as distribuidoras. E aí eu comentei no slide anterior que um dos mecanismos de combate à inadimplência é corte, né, de energia elétrica. Mas aqui a gente teve uma medida publicada pela ANEEL logo no início da pandemia, essa aqui é uma matéria do Estadão, que foi publicada aqui no dia 25 de março, a ANEEL suspendeu por 90 dias cortes no fornecimento de energia elétrica. Então, a partir do início da pandemia, a partir dessa MP, foi suspendido o corte. Então, mesmo que as pessoas não pagassem a conta, mesmo em caso de inadimplência, as distribuidoras ficaram proibidas de cortar o fornecimento. E isso porque, vou enfatizar uma característica aqui da energia elétrica, já que a gente está falando para estudantes de economia, a energia elétrica ela tem características de bem público, já que ela é considerada um bem essencial, né? Um fator de cidadania, de garantia de dignidade, tudo isso. Tem um fator social muito forte. Então, diante de uma crise dessa, foi uma medida do regulador no sentido de proteger os consumidores e garantir o acesso a esse bem que é essencial, né? Então, é um bem quase que tem características aí um pouco mistas, mas que tem essa carinha de bem público, né? Então, logo no início da pandemia foi suspensa essa possibilidade de corte. Uma outra medida de mitigação da crise foi a MP 950, que o professor comentou no início do evento, né? Então, essa MP foi publicada em abril e ela garantiu a isenção do pagamento de fatura para os consumidores de baixa renda, com um consumo mensal inferior a 220 kWh por mês e que sejam beneficiários da tarifa social de energia elétrica por 3 meses. Então, os consumidores que se enquadram nessa descrição, eles ficaram isentos do pagamento, então tiveram um desconto de 100% da conta no período entre abril e junho. Em função dessa isenção, que foi subsidiada pelo governo, foi necessário um aporte na CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, de 900 milhões de reais pelo Tesouro Nacional. Então, já que foi uma medida considerada de caráter essencial, enfim, o Tesouro Nacional fez esse aporte na CDE, através do Ministério de Minas e Energia, e essa conta é administrada pela Câmara de Comercialização, que repassa o recurso para as distribuidoras. Então, esse foi mais ou menos o custo dessa política, dessa isenção. Essa medida, ela beneficiou mais de 10 milhões de famílias que foram isentas, então, do pagamento da conta nesse período da pandemia. Em julho, foi apresentada uma proposta de prorrogação da isenção por 60 dias, mas no dia 5 de agosto a Câmara votou e derrubou a MP. Então, essa MP ela não é mais vigente, voltou à obrigatoriedade do pagamento, as regras convencionais da tarifa social, que é um desconto progressivo limitado a 220 kWh, voltam ao nível, as regras pré-pandemia. E aí, a gente entra agora nas medidas de suporte às distribuidoras. E eu coloquei esse slide aqui quase como uma forma de um adendo, né? Para a gente esclarecer o seguinte, porque, eu não sei se é tão claro, né? O porquê que a maior parte das medidas de suporte que surgem de socorro, criação de empréstimo, elas se destinam às distribuidoras. E o que acontece? As distribuidoras de energia elétrica, elas têm uma posição estratégica de entrada de toda a cadeia do setor elétrico de pagamentos.
Então, a distribuidora recebe, né, através da conta de eletricidade, um montante que remunera toda a cadeia para trás dela, então, que é destinada a remunerar os ativos de distribuição, de transmissão e a geração, né? Então, é sobre essas empresas e seus caixas que o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL se voltaram, já que garantindo o equilíbrio do caixa dessas empresas, se garante também o equilíbrio dos geradores e transmissores, então de toda a cadeia que está por trás do mercado cativo, né? Então toda a cadeia que é remunerada através da tarifa que as distribuidoras recebem. Então garantir essas medidas que dão suporte às distribuidoras, elas dão suporte não só às distribuidoras, mas a toda a cadeia de suprimento. Então, em termos, a primeira medida, que foi uma medida de mais curto prazo, né, voltando a mitigar os impactos imediatos da crise, foi a criação da conta Covid. Então, o cenário de crise aspirou à criação dessa conta, que foi instituída em junho, para angariar recursos, empréstimos, para cobrir o déficit e antecipar a receita das distribuidoras, mediante essa constatação de que elas estavam, de fato, sofrendo com o aumento da inadimplência e redução do consumo. E os objetivos gerais da conta Covid eram repor o caixa das distribuidoras, garantindo, então, a liquidez de toda a cadeia de valor do mercado cativo, como eu comentei, e também amortecer o aumento das tarifas. Então, a conta Covid, ela tem não só o viés de proteção do caixa da distribuidora, mas também de proteção do consumidor, para que a gente não sofresse um aumento da tarifa esse ano, e, enfim, piorasse, né, fosse mais um fator de pressão sobre as pessoas que já estavam aí com perda de salário, enfim, já estavam sendo muito impactadas pela pandemia. E a conta Covid, ela permite, então, a diluição no tempo de elementos de custos que seriam incorporados às tarifas ainda esse ano. Então, o que a gente pagaria ao longo dos próximos 12 meses, ela dilui. Então, são 3 elementos de custo principais. O reajuste do preço da energia proveniente de Itaipu, que é cotada em dólar, e com a variação cambial, isso representaria um aumento forte da tarifa. A alta na remuneração das políticas públicas do setor, via CDE, que aumenta todo ano, e o repasse das novas instalações de sistemas de transmissão. Das 53 distribuidoras brasileiras, 50 formalizaram pedidos de empréstimos a serem pagos pela conta Covid, o que totaliza um custo de 4,8 bilhões de reais. Essa operação de contratação dos empréstimos, ela é realizada pela CCE, pela Câmara de Comercialização, que assegura o repasse à conta de desenvolvimento energético. E esses empréstimos, então, antes a gente pagaria todos esses custos ao longo de um ano. Já os empréstimos voltados, né, realizados no âmbito da conta Covid, eles vão ser pagos ao longo dos próximos 5 anos. Então, a gente dilui esses custos durante 60 meses. A outra medida de contenção dos impactos da pandemia são os mecanismos de mitigação da sobrecontratação de energia elétrica, que foi uma questão muito discutida também. As distribuidoras de energia elétrica, elas realizam majoritariamente contratos de longo prazo, né? Então, elas fazem uma projeção para frente do mercado, da expectativa de mercado, de crescimento do mercado, e contratam energia através dos leilões. A gente tem uma obrigatoriedade na regulação brasileira que as distribuidoras têm que estar contratadas, 100% contratadas. Tem alguma margem aí, mas elas têm que estar contratadas, elas têm que ser capazes de atender o mercado. Então, elas fazem contratos de longo prazo, com base em projeções. O que acontece? A gente chega no cenário da pandemia, que era um cenário que ninguém projetava, e elas se deparam com uma redução drástica do consumo, né? Então, surge um excedente contratual, que é essa sobrecontratação. Então, uma parcela do volume total contratado deixa de ser comprada pelos consumidores cativos, já que uma boa parte do mercado das distribuidoras são consumidores comerciais e pequenos industriais, que a gente viu que teve uma redução expressiva do consumo, e as empresas não são remuneradas por uma energia que já estava contratada. Mas a obrigação de pagar as geradoras pela energia que já tinha sido contratada nesses
nesses contratos de longo prazo, ela permanece. Então, por um lado, as distribuidoras não estão sendo remuneradas por essa energia, já que o consumo diminuiu. Por outro lado, elas têm que cumprir a obrigação contratual. Um agravante disso é que os excedentes, então, essa energia que elas não estão vendendo e levam para o mercado de curto prazo, são liquidados ao PLD, que é o preço do mercado de curto prazo, que atinge o patamar mínimo durante a pandemia, justamente em função da redução do consumo. Então, no mês de abril, a gente tem 4 submercados, né? Então, no submercado Sudeste e Centro-Oeste, o PLD caiu 61%. Então, ele sai de um patamar de R$ 101,98 por megawatt e chega nesse patamar mínimo de R$ 39,00 em abril. No submercado Sul, o preço caiu 80%. Então, a gente sai de um patamar de R$ 201,00 e passa também para R$ 39,00. Então, a distribuidora contratou eletricidade a um preço maior que esse, e aí, quando ela vai vender esse excedente, ela vai vender a um preço que está no piso, né? Então, esse piso, esse mínimo é definido regulatoriamente. Então, ela vende eletricidade a um preço, muitas vezes, mais baixo do que ela contratou. De acordo com a CCE, a sobrecontratação das distribuidoras pode atingir uma média de 20% esse ano. Então, a projeção é de que a gente feche o ano com uma média de sobrecontratação de 20%. E, em resposta a esse cenário, a ANEEL aprovou a descontratação dessas empresas via 2 instrumentos em caráter extraordinário. São instrumentos que já existem, já são previstos na regulação, mas que foram realizados fora da periodicidade convencional. Então, o primeiro deles é o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova. Em junho, é um mecanismo, é uma espécie de leilão que é realizado anualmente, mas a CCE aprovou a realização dele em junho. E esse mecanismo permite a realocação de sobras e déficits de energia sobrecontratada no mercado regulado através de um sistema de leilão. E permite também a redução de contratos de usinas que tenham, por exemplo, cronograma de obras em atraso. Então, usinas que estejam em atraso, então elas entram ofertando, né? Entram ofertantes que estejam superavitários e compradores deficitários e negociam nesse leilão. O outro mecanismo é o mecanismo de vendas de excedente anual, que é o MVE anual, que foi realizado em agosto, que se aplicam aos casos que não se enquadram nesse mecanismo de compensação de sobra de déficits. Então, no caso de não ser energia nova, de não serem novas usinas, e garante que parte da receita oferida nesses leilões, respeitando um teto de 30%, seja revertida em favor de modicidade tarifária no reajuste tarifário seguinte. Uma medida aí de mais médio e longo prazo, que está sendo discutida agora e com desdobramentos previstos para o ano que vem, são os mecanismos de reequilíbrio das concessões. Porque, embora a conta Covid esteja representando um socorro e diluindo os impactos previstos sobre os consumidores, o resultado das distribuidoras apresentou uma deterioração no segundo trimestre. E a gente pode perceber aqui nesses dados, dessa tabelinha que eu vou apresentar um pouco melhor daqui a pouco. E os empréstimos da conta Covid, então, não endereçam esse desequilíbrio econômico, dado que eles não recompõem a margem de lucro do negócio de distribuição. Em função disso, as empresas têm pleiteado um reequilíbrio dos contratos, já que elas julgam que as condições atuais, os desdobramentos da pandemia, caracterizam uma situação de desequilíbrio. Então, aqui na tabela, tem dados os resultados de algumas distribuidoras no segundo trimestre, e a maioria delas apresentaram aqui queda de receita líquida, que chegou a mais de 20% no caso da Equatorial. O EBITDA, que é uma medida de lucro, também apresentou queda, que chegou a quase 20%. Então, de todas as distribuidoras aqui, a única que não apresentou foi a Copel, mas apresentou um resultado bem tímido também. O resultado líquido das empresas teve um desempenho negativo, a maioria delas,
e a dívida financeira aumentou. Então, os resultados demonstram essa deterioração. Em função dessa solicitação, desse pleito pelo reequilíbrio dos contratos, a ANEEL aprovou em agosto a abertura de uma consulta pública para discutir a metodologia de análise dos pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Tá? Então, essa proposta da ANEEL, que está em consulta pública, ela inclui não só a revisão das regras vigentes, né, para revisão dos pedidos de revisão tarifária extraordinária, mas também a criação de novas regras. Então, essa nova regra seria o submódulo 2.10 do PRORET, para quem, enfim, conhecer um pouco mais aí desses procedimentos, e ela prevê um mecanismo de flexibilização tarifária opcional. Então, se aplica no caso de empresas que não atingiram o desequilíbrio, que não atingiram os critérios que são usados como pré-requisito para a revisão tarifária extraordinária, que é um mecanismo aplicado em casos extraordinários, como o próprio nome diz, mas que tiveram fatos geradores associados aos efeitos da pandemia. Então, os pedidos de RTE, de revisão tarifária extraordinária, que são pedidos condicionados à demonstração de alcance dos indicadores de desequilíbrio da concessão, e os pedidos de flexibilização tarifária vão ser analisados a partir de março de 2021, que é quando vai ter fechado um ano, e a ANEEL vai poder avaliar as perdas irrecuperáveis, enfim, a evolução desses indicadores no período. Por fim, a última medida de mitigação que foi implementada é em função porque com a revisão tarifária extraordinária e todos esses custos que vêm sendo a conta Covid, todas essas medidas de combate, de mitigação dos efeitos da pandemia, elas devem resultar nos próximos anos em aumento das tarifas de eletricidade. É um custo que vai ser diluído, mas que principalmente quando forem analisados ano que vem esses pedidos de reequilíbrio econômico dos contratos de concessão, a expectativa é que haja um aumento das tarifas. Em fonte de medida de mitigação de médio e longo prazo, é a desoneração tarifária e a publicação da medida provisória 988. Então, o governo e a ANEEL vêm avançando com essa agenda de desoneração, e o objetivo principal é amenizar os impactos da crise na conta de luz dos consumidores no médio e longo prazo. Nesse sentido, o governo federal publicou no dia 2 de setembro a medida provisória 988, contemplando, em complemento, na verdade, as medidas implementadas por meio daquela primeira MP, a 950, que eu comentei no início da apresentação. São várias as ações previstas na MP 988, mas as principais delas são redução das tarifas da região norte, porque teriam as medidas voltadas a diluir o aumento, é um conjunto de medidas, na verdade, incluído aqui, voltadas a diluir o aumento esperado com a revisão das tarifas das distribuidoras que eram da Eletrobras e que foram privatizadas em 2018. Então, eram distribuidoras que vinham apresentando um desempenho negativo e que esse processo de privatização acaba resultando em custos que seriam repassados aos consumidores esse ano. Então, a previsão era de que essas revisões extraordinárias das empresas que atuam nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Roraima e Rondônia levaria a aumentos tarifários na ordem de 20%. Com essas medidas previstas no âmbito da MP 988, os estados vão ter esses impactos tarifários amenizados. Então, o Amazonas, por exemplo, a expectativa é de que o impacto seja menos 5% do que estava previsto inicialmente. O segundo conjunto de medidas está relacionado à modernização do setor das tarifas com a redução de subsídios. Então, a MP prevê a retirada de subsídios a fontes incentivadas, que são pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, eólica e solar, que avaliam que já chegaram a um estado, já atingiram competitividade, não precisam mais de subsídios, e atualmente elas têm desconto na tarifa de uso da rede. E as despesas associadas a esses incentivos, as fontes incentivadas, custam cerca de 4 bilhões por ano,
e crescem entre 450 milhões de reais a cada exercício. Então, é um custo alto que é repassado para os consumidores que nós pagamos através da CDE. O último grupo, que talvez seja o que afeta mais a nós enquanto universidade, enquanto pesquisa, que é o uso de recursos financeiros de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética para a conta de desenvolvimento energético para a CDE. Então, os valores que seriam repassados para a CDE são valores referentes aos saldos não comprometidos com projetos já contratados. Então, em tese, seriam recursos que estejam empossados na conta de P&D das empresas. E aí, só um esclarecimento, as empresas do setor elétrico têm uma obrigatoriedade definida pela ANEEL de investir um percentual, de destinar um percentual da sua receita líquida para projetos de P&D. Então, essa medida prevê que parte desses recursos seja direcionado para a modicidade tarifária. Em função dessa mudança prevista na MP 988, várias associações e institutos de pesquisa publicaram um manifesto se colocando contra esse uso de recursos de P&D para a CDE. Então, eles dizem aqui que a MP prevê um corte de 30% do orçamento destinado aos programas, além da realocação de custos remanescentes, e que essas medidas colocam em risco a sobrevivência das instituições de desenvolvimento e de inovação, que muito têm a contribuir em um cenário de retomada econômica, né? Já que a tendência é que em um cenário de crise, a retomada deveria ser pela inovação, pela via do incentivo à pesquisa e desenvolvimento, e não necessariamente através de cortes. E aí esse manifesto ele foi assinado por várias associações, como a Associação Brasileira de Nanotecnologia, a Associação de Serviços de Conservação, enfim, então foram várias associações que se manifestaram contra, e isso vem suscitando vários debates também. E assim, pessoal, eu finalizo a minha exposição sobre os impactos, né? Vimos aí as medidas de mitigação de curto prazo, os impactos que o setor vem sofrendo, o setor de modo geral, distribuidores de modo mais específico, em função da pandemia, né? E também essas medidas, apresentei por último essas medidas de mitigação de mais médio e longo prazo que estão sendo discutidas e em vias de implementação. Eu acho que assim a gente abre, né, professora, agora para as perguntas, então volto a palavra para o professor Cleuber. Então, professora Sidneia e professora Camila, fica à disposição para conduzir o debate. Eu gostaria de agradecer uma exposição muito detalhada, né? Às vezes as pessoas se perdem porque o setor elétrico é um setor muito detalhado, né? Então, foi uma exposição muito bem detalhada pela Lohane. Eu quero agradecer a Lohane e passar para a professora Camila e a professora Sidneia. Eu vou iniciar aqui com duas questões, Lohane. Se você puder fechar a sua tela de apresentação, fica mais fácil também para a gente acompanhar aqui no chat, por favor. Claro. Pronto. Vai ficar mais tranquilo aqui. Bom, os impactos, tem aqui uma questão ligada aos impactos dos mecanismos de mitigação, né, da sobrecontratação e como que isso influencia a economia do Brasil nesse cenário aí de pós-pandemia. Você já quer responder essa? Eu vou respondendo pergunta a pergunta, você faz um... Por enquanto, pode ir uma por uma, que ainda tem tempo. Se sobrecarregar muito, eu te aviso, tá bom? Tá bom, ok. Então, em termos de impactos sobre a economia, de modo mais geral, é um pouco difícil de avaliar, né? Mas sobre as distribuidoras especificamente, e até sobre os consumidores, que no fim das contas esses custos, né, de sobrecontratação acabam impactando a nós consumidores, é mais uma forma de mitigar esses desequilíbrios, né? Então, eventuais desequilíbrios que decorram dessa sobrecontratação e acabem tendo efeitos sobre desdobramentos, né, sobre a cadeia produtiva, seja para trás, seja para frente aqui para o nosso lado do consumidor,
sempre positivo como forma de equilibrar e de evitar que esses efeitos repercutam sobre outros segmentos do setor elétrico, né? Então, mas assim, essa questão da sobrecontratação, é uma discussão que vem também, se aplica em um cenário em que está se discutindo essas regras, né, de necessidade de contratação de 100% do mercado, de liberalização do mercado, de mudança das regras do mercado livre, liberalização do consumo, e de adequabilidade dos leilões, dos mecanismos de contratação de mais longo prazo a essa modernização do setor. Então, é uma discussão que, na verdade, não decorre só da pandemia. Inclusive, esse MVE, Mecanismo de Venda Anual, ele foi criado em 2018, vem sendo discutido nesse contexto de mudança das regras do setor. Então, é positivo no sentido de dar saúde financeira ao setor e à cadeia produtiva como um todo. Agora, impactos macro, como isso desdobra para a economia como um todo, mas pela via de evitar mesmo desequilíbrios mais graves. Ok, você vai fazer a do José Ataíde, né? Não. O José Ataíde pergunta o horizonte de tempo com o qual o setor de produção de energia trabalha. No sentido dos contratos, talvez? Provavelmente. Sim, ele diz que sim. Eu acho que no sentido dos contratos, né? E aí, Isso. Isso depende um pouco. Sim. Então, isso depende muito do tipo, né, na tecnologia da fonte de geração. Então, por exemplo, a gente tem alguns... as distribuidoras contratam energia através de leilões, que são uma ferramenta para garantir a expansão do setor. E os leilões acontecem são leilões A-6 ou A-5, então antecipadamente, né? A distribuidora contrata, e aí quando a energia é nova, são esses leilões mais com prazo, né? Com maior antecedência, a empresa vai construir a planta naquele prazo. Então, se é um leilão A-5, a planta tem que estar operando daqui a 5 anos, a partir da contratação. E isso vai depender da fonte. Então, por exemplo, uma eólica é uma planta que é construída mais rápido. Então, ela é contratada, muitas vezes, 2 ou 3 anos antes. E aí, a extensão do contrato, vai depender também das regras de leilão para cada fonte. Mas, assim, as hidrelétricas, por exemplo, têm contratos super longos, que passam, às vezes, de 30 anos. Então, depende da fonte, né? Agora, o planejamento, a gente tem um planejamento que é feito pela EPE, que é um planejamento que não é determinativo. Então, a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que atua em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, faz um planejamento do setor, né? E faz planejamentos para um horizonte de 10 anos e para um horizonte de longo prazo, de 30 anos. Então, a gente tem esse horizonte também, o PDE, que é publicado anualmente, olha 10 anos para frente, o PNE foi publicado esse ano, está olhando para 2050. Né? Então, tem o planejamento da EPE, mas ele não é determinativo, mas ele vai pautar a necessidade de expansão do setor, da geração, e pauta, de alguma forma, as regras dos leilões, a realização dos leilões, indica qual é a fonte prioritária, enfim. Então, o planejamento é realizado na esfera da EPE, com esse prazo, e aí o processo de contratação, esses leilões vão depender de acordo com a fonte, e a extensão dos contratos depende muito do desenho do leilão também e da fonte que está sendo contratada. Tem 3 perguntas sobre o mesmo assunto, então eu vou fazê-las, mas é sobre a mesma questão. É aqui, ó, com a agenda de desoneração tarifária, com redução de subsídios, qual o impacto nas fontes de energia limpa para as regiões do norte de Minas e também para o nordeste do país? Aí a aluna Diana também pergunta, o setor de energia fotovoltaica já é possível notar algum tipo de alteração, seja positivo ou negativo, em decorrência da pandemia? E o Murilo pergunta qual foi o impacto na micro e mini geração de energia.
Então, em termos de a desoneração, né, redução desses incentivos às fontes, dos subsídios às fontes incentivadas, ele acontece justamente pela competitividade que essas fontes atingiram nos leilões, né? Então, esses subsídios são concedidos a nível dos leilões, então são contratados. Está dizendo aqui que a minha internet está instável, vocês estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo? Aqui está tudo bem. Então, tá. Então, tá bom. Então, a nível dos leilões, essas fontes já são muito competitivas, né? Os preços são super baixos, que a oferta, elas vão lidar nos leilões com preços realmente muito competitivos. Então, a título de geração centralizada, de maior porte, que é a geração contratada através dos leilões, a priori, essas fontes já atingiram, então, esse nível de competitividade e não precisam mais dessa isenção de pagamento de uma parte da tarifa de uso da rede para que possam entrar. A gente já tem, né, uma entrada muito forte, uma participação super forte de eólica, por exemplo, na nossa matriz, que vem se expandindo de uma forma consistente nos últimos anos, através desses leilões de fontes alternativas, né? Então, a projeção é que essa desoneração, essa medida de retirada desses subsídios não afete de forma significativa essas fontes. Sobre o impacto regional, especificamente, eu não sei te dizer porque eu não tive acesso ainda a nenhuma análise específica sobre eventuais impactos na região de Minas. Agora, quanto à micro e mini geração, tem uma questão que a gente até vem pensando um pouco, acho que até uma questão de política industrial, né, que mistura muito, que é a dependência em relação aos painéis chineses, né, que o mundo todo se depara com isso na pandemia. A China é o país que surge a pandemia do coronavírus. Então, toda a cadeia de fornecimento dos painéis fotovoltaicos, no mundo todo os projetos são afetados em maior ou menor escala. E isso acontece aqui no Brasil também, porque a gente importa o painel. O que a gente tem no Brasil é montadora. A gente não tem produção de painel fotovoltaico. Então, eu vi algumas discussões e eu acho que isso deve ser uma questão para ser estudada nos próximos anos, que é o porquê que a gente não produz, né? É porque a China realmente produz a preços muito competitivos. Então, o mundo todo importa painéis da China. Então, os países verificaram em maior ou menor escala impactos relacionados ao congelamento da produção na China, né? Esses atrasos na cadeia produtiva. E tem uma questão que é o impacto mesmo em termos de perda de renda, né? O mercado fotovoltaico ele é afetado também porque os consumidor residencial, que são os principais demandantes desses painéis, eles têm um fator de incerteza, perda de emprego, queda de salários, e isso reduz o consumo, a demanda pelos painéis. Então, as empresas que vendem painéis, que montam, que instalam, sentiram, sim, uma redução das vendas no período da pandemia, né? E até em função também tem uma outra vertente, que é a redução do consumo, né? Então, a gente volta para um PIB num patamar de 2015, então a gente tem superávit de energia e a perspectiva é que a gente não precise de uma expansão do nosso parque gerador nos próximos anos. Então, talvez a gente veja aí num horizonte de médio prazo, uma desaceleração, outro ritmo de inserção, de aumento da participação dessas fontes, simplesmente porque a gente não vai precisar expandir tanto a geração, já que a gente volta, né, no ritmo mais lento, a gente volta para um patamar de demanda que é bem mais desaquecido, né, em relação ao que a gente estava anteriormente. Então, são essas aí as vias, né, de impacto sobre geração solar, enfim. Bom, o José Ataíde colocou uma questão que já foi abordada, né, que é relacionada às energias renováveis. Então, eu vou repassar a pergunta do Vitor Gabriel. Ele agradece, dá parabéns pela sua fala e pergunta se você acredita que o setor energético vai voltar a crescer no mesmo ritmo que os outros setores da economia, com o retorno das atividades não essenciais. Obrigada, Vitor. Então, como eu mostrei ali, os dados do consumo de energia,
eles já apresentam uma recuperação, né? Então, os dados de consumo em julho, em agosto, eles já mostram sinais de recuperação. E a energia é um bem, como eu falei, o consumo, o setor elétrico e o nível de atividade econômica têm uma relação inequívoca, né? Um afeta o outro, é inevitável. Então, de acordo com o ritmo de retomada, vai depender muito, né? A projeção até de expansão do setor, o planejamento do setor, uma das variáveis centrais é nível de atividade econômica. Então, de acordo com o ritmo de recuperação da economia, o setor elétrico, o setor energético pode também ter um ritmo mais ou menos acelerado, enfim, mais estável de recuperação nos próximos anos, com esse adendo da gente ter um superávit agora, né? A gente tem mais geração do que o consumo, do que a demanda, então talvez a gente não precise expandir linha de transmissão, não precise expandir o parque gerador nos próximos anos, em função da recessão, né? E do ritmo mais lento de recuperação econômica. Bom, aqui no chat está tranquilo, o pessoal está agradecendo, fazendo muitos elogios aí à palestra, e não tem mais uma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta também. Com relação à não expansão, né, das redes de transmissão, você falou que, diante desse cenário, né, de pandemia, que ele talvez não tenha um impacto. Mas vamos imaginar que a gente vá para aquele cenário maravilhoso que todos nós economistas gostaríamos, né, que é do Brasil voltar aí a crescer a taxas significativas. Hoje, o que nós temos em termos de produção e transmissão, até a cadeia energética formada, ela seria, assim, capaz de sustentar uma volta ao crescimento? Lohane, aproveitando que a Sidneia fez uma pergunta, vou fazer uma também, já faz uma rodada aqui só, que eu fiquei curiosa com a informação que você repassou para a gente sobre o crescimento do consumo de energia do setor de saneamento. E aí eu queria que você abordasse um pouco com a gente o que explicaria isso. Tá. Eu vou começar, então, pela da professora Sidneia, né? Então, partindo do suposto de recuperação econômica, o planejamento indica necessidade de expansão, né? Então, assim como a gente vem nos últimos anos, a gente vem o parque de geração brasileiro, a matriz, a capacidade de geração vem crescendo anualmente, a projeção é que se a gente continuasse num ritmo de crescimento baixo, a gente já precisaria ter um crescimento anual. Então, o planejamento PDE, ele já definia uma necessidade de expansão ano a ano para acompanhar o crescimento econômico, mesmo que baixo, né? Agora, se a gente tiver uma aceleração, a gente precisa, enfim, aos níveis, além do que vinha sendo projetado, um nível um pouco mais morno ali, né, de crescimento nos próximos anos, isso demanda também o crescimento de ativo de geração, da rede, né, e tudo. Agora, em termos de transmissão, tem uma questão que está sendo muito discutida, mesmo com a desaceleração, que é a renovação dos ativos. Os ativos de transmissão têm grande parte da rede foi instalada, né, foram investimentos feitos há muitos anos e que já foram depreciados. Então, tem uma discussão forte de como isso vai ser tratado até na regulação. Se vai ser substituição, se vai ser achar alternativas para dar uma segunda vida para esses equipamentos, se vai ser algum tipo de tecnologia para, enfim, recuperação de algum potencial ali. Então, tem essa questão dos ativos de transmissão que está muito forte. Agora, a necessidade de expansão da matriz, efetivamente, de capacidade de geração, vai estar muito associada ao planejamento. Inclusive, o PNE, que foi publicado que é o Plano Nacional de Energia, que é o Horizonte 2050, né, que foi publicado pela EPE mês passado, a EPE já traz alguns cis a mais, né, em função, porque eles tinham, é um estudo que é feito com muita antecedência, e no meio, já em via de publicação do estudo, surgiu a pandemia, então a EPE teve que revisitar de alguma forma alguns dados, mas ela não consegue refazer tudo, né, em função desse cenário.
Então, ela já traz alguns sis, né? Alguns, olha, então, se o ritmo não for esse, a gente precisa entender como se dá essa necessidade. Então, eles trazem 2 cenários. Enfim, então vai depender muito do ritmo, né? Tendo crescimento, a gente mantém o ritmo de expansão da matriz, os leilões, enfim. Não tendo, os estudos vão indicar se precisa ou não. Agora, Camila, sobre o saneamento, foi um dado, assim, eu não tinha esses dados desagregados, eu peguei hoje para a apresentação, eu não tinha olhado por setor, porque o que chama atenção sempre é automotivo e têxtil, né? Então, foi um setor que estava sempre ali nas cabeças dos mais impactados, a indústria automotiva. Agora, saneamento foi um setor que, nesse dado de abril, eu não tinha olhado ainda. Então, eu não sei te responder o que justifica esse desempenho positivo, tá? Porque descola muito, né, do desempenho de todos os outros. Mas eu vou... Então, assim, eu não tinha olhado para ele com calma, né? Não tinha percebido. Mas eu vou fazer essa pesquisa porque até me intrigou e aí eu te dou um feedback depois, mas eu não tenho de cara essa resposta, viu? Mas é intrigante mesmo. Eu também quero entender o que justifica. Pode ser que tenha alguma coisa a ver até com a pandemia, né? Ou até com o contexto do combate à Covid, não sei. De repente, algum serviço de suporte se enquadre, né, ali no saneamento enquanto segmento de consumo, e aí justifique esse aumento da demanda, né? Mas o saneamento estrito, eu não, no conceito mais estrito, de cara eu não consigo identificar qual seria essa via de transmissão de um aumento, né? Mas tenho que olhar direitinho, e aí eu até te dou um retorno sobre. Ok, obrigada. Camila e Sidney, deixa eu só fazer uma pergunta aqui também. Lohane, com a emergência das novas fontes, né, principalmente as renováveis, há um debate muito grande, porque o sistema geração, transmissão e distribuição. Tem um debate muito forte sobre agora as comercializadoras, né? Como é que está esse debate sobre as distribuidoras virarem gestoras de rede e outras empresas assumirem essa função de comercializar energia? Então, seriam 4, né? Seriam 4 instâncias. Gerar, fazer a transmissão, distribuir e comercializar. Como é que está esse debate do desmembramento da distribuição com a comercialização? Professor, essa é uma agenda que ela precede e supera, inclusive, a pandemia, né? A agenda de modernização do setor elétrico, ela acaba ficando mais parada em função de todas essas medidas emergenciais que a agência reguladora precisa colocar em pauta, né? Que são pautas emergenciais. Então, a questão da GD, por exemplo, né? A questão da 482, ela ficou bem mais parada em relação à previsão do calendário da ANEEL. Então, essa agenda de modernização e de liberalização da distribuidora passar a ser só um operador da rede, né, e ter, de fato, a liberalização do mercado varejista, ela segue, porque, independente da pandemia, é uma agenda que precisa ser discutida para os próximos anos, porque faz parte do processo de modernização do setor, que segue acontecendo e que vai acontecer. Uma das medidas, uma das linhas de ação da MP 988 é o avanço na agenda de liberalização do mercado livre. As regras de mudança, o cronograma de mudança das regras, né, já estava definido pela ANEEL, então tem um cronograma de transição do critério de consumo, né, do limite mínimo, do mínimo de consumo do requisito e baixando, então, consumidores cada vez menores teriam acesso ao mercado livre. Inclusive, esse é um dos efeitos que se soma à perda de mercado da distribuidora, porque tem já uma migração para o mercado livre, então o mercado regulado vai diminuindo também em função disso. Mas a liberalização do mercado varejista de modo mais amplo, né, que nós consumidores podermos escolher o comercializador, eu acho que a gente ainda tem um caminhozinho para chegar nesse estágio, né? Mas vai ter que acontecer esse debate, porque com
essa entrada mais forte de recurso energético distribuído, toda essa discussão da rede, do papel da distribuidora, que está sendo colocado em pauta, está sendo muito presente no mundo todo, a gente não vai fugir disso, né? Mas eu não sei ainda quanto tempo qual a distância que a gente está desse cenário, apesar da modernização e desse processo gradual de abertura constar na nossa agenda, mas a liberalização total, eu acho que a gente ainda falta um pouco, temos um caminhozinho pela frente. Professora Sidneia, professora Camila. Nós vamos ter que encerrar por causa do horário, Isso. infelizmente. E tem que chamar a professora, né? Sara. Sim, porque nós vamos ter ainda um sorteio e temos a live do Empreenda Uni agora às 8h30. Então, nós vamos ter que encerrar, Lohane. Você espera só um pouquinho que nós vamos fazer, né? A Sara vai fazer o sorteio aí dos brindes para os alunos, tá? E aí a gente já encerra aqui. Lohane, muito obrigada, né, por você estar novamente conosco. Então, hoje agora vamos também agradecer pela ajuda de vocês com o sorteio, né? Eu vou compartilhar aqui, vocês estão vendo a minha tela? Então, a gente hoje, né, após a palestra da Lohane, ela nos presenteou junto com o grupo GESEL, com 3 livros. Então, o primeiro brinde é o livro Políticas Públicas para Redes Inteligentes. O segundo é Indicadores de Sustentabilidade Econômico-Financeira. E o terceiro, Geração Distribuída, Experiências Internacionais em Geração Distribuída. Então, nessa ordem, eu vou sortear, tá? Os brindes aqui. E aí a gente vai agora colocar aqui, são 3 brindes, vão sair 3 números. Então, tá nessa ordem que eu falei, redes, indicadores e geração, ok? Nós temos 123 pessoas participando, tá bom? Assim que eu fizer o sorteio, eu peço que Sidneia ou Camila verifiquem aí se o ganhador vai se manifestar. Se não se manifestar, a gente sorteia novamente. Uma questão também que nós o professor Cleuber receberá os livros e o sorteado, então, buscará o professor Cleuber entregará os livros. Então, se for fora de Montes Claros, a pessoa tem que se prontificar a buscar o livro aqui, ou seja, o frete teria que ser resolvido com o ganhador, tá bom? Então, vamos lá, que rufem os tambores, ó, os números. Então, vamos lá. Para a rede foi 108, 49 e 39. Lembrando, gente, que a nossa lista aqui, ela não está necessariamente na ordem, tá? Porque entra e sai pessoas o tempo todo. Vocês estão vendo agora a lista? Não. Não? Então, peraí. Deixa eu trocar aqui na apresentação. Deixa eu trocar aqui para a lista. E agora, estão vendo a lista? Sim. Agora sim. Jóia. Então, não sei porque que ele está fazendo isso aqui, mas vamos lá. Primeiro ganhador do livro do Redes, número 108. 108, Tamires Ferreira de Souza. Tamires, por favor. Número 49 é o segundo ganhador do livro de indicadores. 49, Iracema. Tamires e Iracema, Vani Cândido. E o número 39, o terceiro ganhador do livro de geração, 39, Felipe Lopes. E aí, Camila e Cid, eles estão se manifestando? Ainda não. Gente, vocês precisam escrever aqui no chat. Viu a mensagem aí, por favor? Se não, Felipe está aqui, já manifestou. O Felipe já ganhou um dos livros. Felipe... O Felipe Lopes, isso. Ok. Felipe já ganhou, então, o terceiro brinde, que é o livro da geração. E... Tamires e Iracema? Elas estão no chat, mas não estão se manifestando aqui.
Iracema? Iracema. Já deu oi. Amei. Iracema ganhou, então, o de indicadores. Ótimo. E aí, Tamires, você vai dar sua sorte para os outros? Como é que vai ser? Minha Contagem filha, a briga tá regressiva. feia. O Pablo tá Ó, esperando. 9, 8, Então, 7. vamos lá. Vou sortear de novo. Espera aí que eu vou mudar a tela aqui, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o site do sorteador agora? Sim. Sim. Tá? Então, tentar de novo. Agora, nós só teremos um brinde, tá bom? Que é Ok. o livro de redes, conferindo 123 pessoas, sorteando agora. Número 37. Então, vamos lá. Vamos ver o número, quem que é o grande sortudo. Estão vendo a tela aí agora, gente, dos nomes? Sim. 37. Erlen Elkin, Mota e Santos. Erlen. E aí? Erlen tá aqui. Olha, então muito bem. Parabéns, Erlen. Parabéns a todos os vencedores. E aí, deixei de compartilhar a tela, tá ok aí? Tá aparecendo ainda. Tá aparecendo? Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, deixa eu aproveitar aqui e mostrar, que Sidney já falou, enquanto já que tá mostrando aqui, nós vamos continuar, né? Depois a Sidney vai passar o link aí da próxima atividade, mas o que nós temos agora, os próximos sorteios? Então, vai ter a próxima atividade, é o mini curso de oratória e vendas. Quem quiser participar dos próximos sorteios, nós temos uma blusa da Florata Trend, agradecendo a nossa egressa Michele Plácido e ao acadêmico Herbert Plácido. Uma rasteirinha, né, da Zafra Bock, Bocaiúva, agradecendo ao acadêmico Rodrigo Polinário. E quem está com saudade de aglomerar, né, minha filha? 2 pacotes de carvão Bocaiúva, tá bom? Então, também agradecemos ao Rodrigo, nosso Polinário, nosso acadêmico. Então, assim, agora eu vou passar a palavra aos nossos colegas. Lohane, mais uma vez, obrigadíssimo, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Portas do Departamento de Economia do Unimonte estão abertos. Foi um prazer revê-la e ouvi-la. Parabéns pela apresentação. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. O que precisarem, que a gente puder contribuir nos eventos, é um prazer muito grande. Quando puder aglomerar de novo, a gente quer voltar em Montes Claros para poder abraçar todo mundo, né? Poder comer um biscoitinho de polvilho, tomar um cafezinho. Então vamos encerrar. Lohane, obrigado. O agradecimento estendido a toda a equipe do GESEL, ao professor Nivaldo Castro, muito grato mesmo, tá? E que a gente avance sempre na parceria, né? Claro. A apresentação, vocês querem que eu envie para disponibilizar? Sim, seria importante. Tá bom. Agradecer a professora Fátima, o professor Emerson, né, chefe, coordenador do curso de... Professora Fátima, chefe, professor Emerson, coordenador, e a professora Tânia, a professora Luciana, que desde o início abraçaram essa ideia de ter dentro do curso de economia, do mestrado, uma linha de pesquisa sobre energia. Agradecer a professora Sidneia, a professora Camila e a professora Sara pela contribuição aí na condução dos trabalhos de hoje. Viu, Sara? Não esqueci de agradecer. Anotei aqui no papelzinho. Então, muito obrigado e um agradecimento a todos os participantes e os ganhadores do livro, dos livros. O que nós vamos fazer? Na hora que os livros chegarem aqui em Montes Claros, nós vamos, pelo e-mail que vocês cadastraram para participar do evento, nós vamos comunicar a vocês a melhor forma de entregar e repassar os livros a vocês. Os livros vão chegar aqui para mim, depois o professor Emerson vai me passar os e-mails, nós vamos comunicar a vocês
como combinar desse livro chegar até vocês. Muito obrigado a todos.